Declaro instalada a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, dando as boas-vindas e o bom dia ao desembargador Glauber Rego, à doutora Maria Neise, à doutora Naide Marinho Pinheiro, ao doutor Fridilon Maia e à Ana Cláudia, assessora da Câmara Criminal. Com essa introdução, declaro instalada a sessão e iniciemos os trabalhos para que nós possamos aproveitar ao máximo a disponibilidade do nosso horário. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior, desembargador Glauber Rego. Aprovo, senhor presidente. Doutora Maria Neise. Aprovo, excelência. Aprovo também, a unanimidade. Expediente, Ana Cláudia. Não há, excelência. Não há expediente. Passemos à conferência e assinatura de acórdão, desembargador Glauber. Não tenho nenhum. Doutora Maria Neise. Não tenho, presidente. Eu também não tenho. Passemos, então, aos julgamentos propriamente ditos. Há um pedido de sustentação oral em um habeas corpus, o de número 080-5945, da relatoria do desembargador Glauber Rego. O advogado é o doutor Elson Carlos Dias dos Santos. Não sei se está presente, advogado. Não está, né? Está em mesa, senhor presidente. Com sustentação oral? Não tem, ele fez pedido, mas não compareceu. Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou fazer aqui a leitura da emenda, imagino que seja suficiente. Violência doméstica, prisão preventiva decretada com base nos artigos 312 e 313, inciso 3 do CPP, descumprimento de medidas protetivas, tem reiterados precedentes que, nesse caso, se justifica a decretação da medida cautelar extrema. Eu não vejo constrangimento ilegal, eu conheço e denego a ordem, senhor presidente. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, tive acesso e não vejo nenhuma razão para discordar da sua opinião. Peço, por conseguinte, o voto da doutora Maria Neise. Ela já votou, mas como sabemos que até a hora pode ser votada... Mantenho o meu voto, acompanhando o relator. Mantido o voto, eu proclamo que, por unanimidade, a Câmara acompanhou o voto do relator. Não tem mais pedido de sustentação oral. Não tendo... Da pauta anterior, PJE, há um habeas corpus de número 080-6370. Eu sou o relator, doutora Maria Neise, desembargador, são os vogais. E consta o seguinte: vista o desembargador Glauber Rego, em 13 de agosto, após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. A doutora Maria Neise de Andrade declarou aguardar o voto vista. O palácio do Glauber Rego. Senhor presidente, eu não disponibilizei o voto, vou fazê-lo neste momento, mas eu vou tentar resumir aqui. Eu digo o seguinte, que embora tenha uma resistência de ordem pessoal com relação à decisão adotada no HC coletivo 143.641 lá no STF, a decisão adotada, no caso concreto, senhor presidente, eu não vejo como não aplicar aquele comando que foi determinado lá neste HC, no sentido de que, embora tenha fundamentos e os requisitos para a prisão preventiva, a paciente faz jus à conversão da preventiva em prisão domiciliar. No voto de Vossa Excelência, tem-se uma referência que disse Vossa Excelência que, abro aspas aqui, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
observando-se recente modificação legislativa, a qual possibilita a concessão do benefício à mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, depreende-se que a situação fática em comento deve revelar-se consentânea com os parâmetros de necessidades para aplicação da lei penal. E no caso em que pese a paciente ser mãe de filha com apenas 4 anos de idade, notam-se as circunstâncias do caso concreto consubstanciadas no fato de que operava o tráfico de drogas no seio da sua família, onde residia pessoalmente junto com o seu companheiro, omitindo-se dos cuidados à criança que precisaria da companhia da mãe. Tal comportamento denota ausência de comprometimento materno para com as necessidades da infante. Ademais, os familiares da paciente têm oferecido amparo à criança, o que demonstra a prescindibilidade dos cuidados da agente. Fecho aspas. Pois bem, aqui eu digo e aí eu peço venha, senhor presidente, para discordar, e trago aqui, inclusive, precedente agora de 1º de julho deste ano, da 6ª turma do STJ, e um outro de 26 de maio também deste ano, o primeiro na relatoria do ministro Antônio Pailleiro e o outro na relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Eu digo que, da análise da documentação apresentada nos autos, não restou comprovado que há atividade de traficância no local específico em que reside a infante, porquanto inexistem evidências de comércio de drogas ou da movimentação de pessoas na residência, aqui aplicando o que tem que ser aplicado, o que foi dito no agravo regimental, no HC 515.401, origem no Paraná, da relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, e que o Tribunal da Cidadania vem reiteradamente decidindo que a concessão da prisão domiciliar para a mãe de filho menor de 12 anos deve ocorrer, e aí abro aspas, aqui são as palavras agora do ministro Antônio Saldanha Pailleiro, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência do artigo 318, inciso 5, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância, Lei 13.257/2016. Fechou aspas. Isso aqui dito no agravo regimental, no HC 555.134, origem de Santa Catarina. E aí eu trago vários outros aqui, precedentes do STJ, um outro aqui, este também na relatoria do ministro Antônio Pailleiro, quando diz Sua Excelência que, em respeito ao que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não há excepcionalidade que afaste a prisão domiciliar pretendida e não existem evidências de comércio de drogas ou da movimentação de pessoas na residência da agravada, há somente a apreensão do entorpecente. A existência de outra ação penal em curso não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso aqui, agora em 26 de maio do ano 2020, na relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, no HC 515.401, origem no Paraná. E no caso concreto, a paciente ela é primária, ela não responde a nenhuma outra ação penal. Aqui no que eu disse aqui havia, a paciente respondia. Num outro caso aqui, eu acho interessante fazer essa referência porque me preocupa muito a questão da segurança jurídica, de a gente conceder a ordem para uma e para outra não, e o STJ ele tem sido bem mais abrangente nas concessões. Aqui já foi dito que a gente poderia até mesmo estar concedendo de forma genérica.
e temos visto que não tem sido assim. Caso a caso tem sido analisado com bastante critério. Aí eu trago vários precedentes aqui do STJ, todos recentes, do mês de maio para cá, então são bastante próximos. E o que eu digo ainda é que no caso concreto, me pareceu, me corrija, desembargador Gil, se eu estiver correto, que teve apreensão de uma arma na casa em que também foi apreendida a droga. No entanto, essa arma, ela não há evidências nos autos de que pertencia ou que seria utilizada pela paciente. Então, e nos precedentes que trago também se faz, inclusive, referências nesse sentido. E aí, com essa preocupação, senhor presidente, da questão da segurança jurídica, da obrigação que temos de cumprir aquelas decisões consolidadas, tanto no STJ como também no Egresso Supremo Tribunal Federal, concordemos ou não com os termos lá colocados, eu trago aqui o meu voto em sentido contrário ao que foi proferido por Vossa Excelência, concedendo a ordem para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, por entender que, no caso, não há excepcionalidade que justifique a não concessão da prisão domiciliar. É como voto, senhor presidente. Obrigado, embaixador. Eu busquei também, igualmente, individualizar, aliás, é um princípio de aplicação da pena, ao caso concreto. É questão só de ponto de vista. Vossa Excelência teve uma visão, eu tive outra, mas não há nenhuma discordância em profundidade. E também é uma questão de política criminal, que é da competência, sobretudo do juízo de segundo grau, se adentrar mais nesse assunto. Não vou mais me aprofundar, porque já foi feito o voto. Eu peço agora a manifestação da doutora Maria Neide. Eu compreendo o entendimento do desembargador Glauber, fiquei atenta ao voto dele, mas, conforme eu já demonstrei, meu voto é acompanhando o relator. Eu continuo mantendo o entendimento que consta do voto do relator. Obrigado. Proclamo que a Câmara, por maioria, denegou a ordem deste habeas corpus. O seguinte, são embargo de declaração e apelação criminal, número 2019-819, da 6ª Vara Criminal, e a relatora é a doutora Maria Neise, juíza convocada, e eu indago de Sua Excelência se está em mesa. Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência pode promover a sua manifestação. Sim, eu vou ler apenas a emenda. Processual penal, embargos de declaração em apelação criminal, dispensa indevida de licitação, alegativa de omissão no tocante à análise do acervo probante, fundamentos relacionados ao erro adjudicando, impossibilidade de reexame pela via eleita, manutenção do deciso, precedentes desta Corte e do STJ, conhecimento e rejeição. Desembargador Glauber Rego. Eu acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho e proclamo que, à unanimidade, a Câmara acompanha o voto do senhor relator. Bem, julgados. Processos já julgados, PJE, o de número 28 e 21. Falta o voto do desembargador Glauber nos seguintes processos: 25, 26, 27 e 30. Confere, desembargador. Vamos fazê-lo agora. O 25, senhor presidente, acompanha a relatora. O 25, o desembargador Glauber acompanha a relatora e eu também. 26. 26 acompanha a relatora, senhor presidente. 27 também, senhor presidente. 26 e 27 acompanha o relator. O 30 também. E agora é o 30. Esse é da minha relatoria. Pronto. Esses três outros eu confesso que
Somente vi agora. O 30 eu havia deixado propositalmente, que me parece ser a mesma questão, me parece não, é a mesma questão daquele outro que eu havia pedido vista. E pelas mesmas razões, senhor presidente, eu peço... Vista. Não vista. Eu peço venha, Vossa Excelência, sem problema, para votar em sentido contrário, no sentido de conceder a ordem, por eu também não enxergar aqui as excepcionalidades que justifiquem a não concessão. Então, eu concedo a ordem para assegurar a prisão domiciliar. Proclamo que os... Sim, desculpe, doutora Neise, nos três primeiros, 25, 26, 27, Vossa Excelência foi relatora, né? Falta votar só o 30, que é da minha relatoria. Inclusive, a exemplo do anterior, desembargador Glauber, eu compreendo o seu entendimento, respeito, mas peço venha para continuar acompanhando o relator. Muito obrigado. Vou proclamar o seguinte: os de número 25, 26, 27, a Câmara, por unanimidade, acompanhou a relatora. O de número 30, por maioria, foi voto discrepante, o desembargador Glauber Reis. Assim, todos os outros processos, a unanimidade, acompanhou-se o voto do relator. Há algum processo, desembargador Glauber, que escapou à nossa apreciação? Na minha relatoria, não, senhor presidente. Doutora Marina Izzi, algum processo que faltou? Não, presidente. De minha parte, também não. E indago dos julgadores se tem algum assunto a tratar, mesmo no final, assim, alguma coisa que escapou ou não? No gabinete, não. Doutora Marina Izzi? Também não tenho, excelência. Então, não há mais nenhum processo a ser julgado, nem físico e nem virtual. Com essas considerações, eu dou muito obrigado pela presença de todos e declaro encerrada a sessão desta terça-feira.